Bom, gostaria de comentar algumas coisas sobre os acontecimentos de ontem no Paraná, sempre lembrando que a atuação da Polícia Militar, seja contra professores, seja contra qualquer outra classe de trabalhadores, utilizou o mesmo expediente em outros momentos da nossa história, e em outros lugares também. Eu acho que para entender um pouco sobre esse tipo de atuação da PM, é importante a gente recorrer à história, porque embora o Brasil desde 1500 tenha uma força policial, a militarização da PM data de 1809. Um ano depois da chegada da coroa portuguesa ao Brasil, e obviamente do rei Dom João VI, foi instituída a Guarda Militar, a Divisão Militar da Guarda Real da Polícia. E na verdade foi essa organização que posteriormente deu origem àquilo que a gente conhece hoje como Polícia Militar. Mas o primeiro indício de uma polícia militar aqui no Brasil data de 1809. E quando a coroa portuguesa, que chega ao país um ano antes, em 1808, fugida da Europa por medo de Napoleão Bonaparte, e cria essa guarda real militar, tem uma ideia ali subentendida, que é a ideia de defender o poder do seu próprio povo. Então, ainda que as reivindicações da sociedade sejam justas, se colocar o poder em perigo, a polícia vai atuar no sentido de defender o Estado contra a sua própria população. O que já denota um conceito bastante escroto, né? Quer dizer, bastante distante daquilo que a gente entende como democracia. Embora, como a Polícia Militar não foi criada num contexto democrático, dá até para entender. Esse é o primeiro ponto. O que não dá para entender é que, num Estado democrático de direito, como é o caso do Brasil, o que não dá para entender é que, numa sociedade 2 séculos mais velha, porque a gente está falando da criação da PM em 1809 e a gente está em 2015. Então, quer dizer, num contexto de democracia e num contexto de 2 séculos mais tarde, de 2 séculos depois, não dá para a gente ter uma polícia militar nos mesmos moldes de 1809. É uma coisa que escapa a qualquer pensamento coerente e condizente com aquilo que a sociedade, que o próprio Estado brasileiro demandam de uma polícia. Então, o objetivo inicial era o de proteger o Estado contra o seu próprio povo, e hoje me parece que essa máxima continua. Então, nós continuamos a ter uma polícia que agride a população em detrimento de defender o Estado, o poder estabelecido. No caso ontem do que aconteceu no Paraná, e em tantos outros exemplos pelo Brasil, os dois lados ficaram muito claros. E esse é o segundo ponto que eu quero abordar aqui. Passando primeiro por essa parte histórica, nesse segundo ponto, tentar esclarecer esses dois lados, porque ali ficou bastante segregado, né? Então você tinha de um lado um grupo que zela pela independência, que zela pela emancipação do estudante, que zela pela possibilidade de aprender com ele também, e de gerar questionamentos e de gerar perturbação num cenário que está pré-estabelecido, mas que não é saudável, e esse protagonista é o professor. Então você tinha de um lado o professor, e aí você tinha de um lado a polícia militar, que
que é completamente avessa a todos esses valores. A polícia militar não quer um povo emancipado. A polícia militar quer ter o controle sobre ele. A polícia militar não quer o questionamento. A polícia militar quer certeza. Por quê? Porque certeza é sinônimo de calmaria. Então, onde não há o questionamento, há a subserviência. E a PM gosta disso, né? Porque quanto maior subserviência, menos problemas nós vamos ter. E razão pela qual, no período da ditadura militar, em que a polícia militar, os métodos de militarização da polícia foram muito aprofundados, a gente tinha gente da polícia dentro das escolas para fiscalizar o que os professores e os estudantes estavam discutindo. Porque a escola sempre foi, e tomara que assim sempre seja, lugar de vanguarda. Sempre foi o lugar de jogar a luz sobre todos os problemas que a gente tem no sentido de tentar solucioná-los. O que na minha visão não existe nada mais democrático. Mas como nós falamos aqui, a democracia não é um valor muito forte em meio à PM. Sempre deixando claro aqui que a minha crítica não é direcionada ao policial, mas é direcionada à instituição. Muito se discute hoje sobre a desmilitarização da PM. Eu acho até que é uma discussão muito válida, eu sinceramente não tenho ainda uma opinião formada sobre isso, mas mais importante do que uma desmilitarização da PM é uma mudança de mentalidade, é uma mudança de pensamento completo por parte dessa instituição, que, como já foi dito aqui, é um modus operandi completamente defasado, completamente antiquado, se a gente levar em conta que a sociedade brasileira é outra e que a gente vive num contexto de democracia. Quando a gente vê, então, o governador de um estado ordenando que a polícia seja agressiva com a população, eu não quero aqui tornar classista a minha indignação, porque não é esse o objetivo. Como eu disse no início, a PM age dessa mesma maneira com o policial, mas age de forma até pior, por exemplo, com uma criança no Complexo do Alemão, quando ela acaba sendo responsável pela morte de um garotinho numa comunidade carente do Rio de Janeiro. Esse é o modus operandi da polícia militar, que sequestrou e executou o Amarildo, no Rio de Janeiro também. Então, a minha discussão aqui não é uma discussão classista. A polícia militar foi agressiva com os professores. A gente teve um evento ontem e que, por envolver a educação, acaba ganhando uma repercussão maior. Mas a ação da polícia exagerada, ela acontece sempre. É claro que vai ter gente que vai dizer que a polícia também exerce um bom papel. Eu também acho que sim. Eu também acho que a polícia em diversos momentos faz isso. Mas ela não poderia se dar o luxo de errar tanto. Mesmo porque quando ela erra, ela comete as atrocidades que cometeu ontem e que cometeu em outros momentos também. Como a morte de criança e de tantas outras pessoas, uma postura muito violenta em relação aos professores, utilizando cacetete, utilizando bala de borracha, utilizando bombas de efeito moral, que a grande mídia gosta dessas expressões, que na verdade são eufemismos. Você poderia utilizar ali só bombas e pronto, né? Porque dá a impressão do efeito moral que ela é justificável. Ela pode ser justificável em determinadas circunstâncias, mas convenhamos, contra pessoas que não estão armadas e contra pessoas que estão ali protestando por uma causa extremamente justa, o comportamento que eu espero da polícia era exatamente o inverso. O que seria importante para a polícia? Até por passar os mesmos problemas dos professores, por falta de estrutura, por falta de preparo, por salários ruins. O que a polícia deveria fazer? Porque sofre de tudo isso o policial. O policial deveria aderir às manifestações e ir em direção ao poder, à sede do governo. Eu acho que seria muito mais sadio e muito mais democrático se isso acontecesse, obviamente dentro de padrões civilizados. Porque se a violência não é justificável por parte da polícia, ela também não é justificável pelo outro lado.
O problema é que, assim como em 2003, a violência começa por parte da PM. E é de novo, o problema, mais do que na ação da Polícia Militar, é no fato dela ser completamente desproporcional. Porque nós estamos falando de um cenário que não exige nada daquilo que foi visto ontem. Rigorosamente nada. Teve um exemplo agora ligado ao futebol que simboliza bastante isso. A gente teve, acho que há 2 semanas, não me lembro exatamente quando foi, na semifinal do Campeonato Paulista, o Palmeiras eliminou o Corinthians nos pênaltis, e logo que ficou decidida a partida, os jogadores do Palmeiras foram até o setor da arquibancada em que estava localizada a torcida palmeirense, a torcida visitante. E a Polícia Militar, por motivos de segurança, havia isolado a parte mais inferior daquele setor, a ponto de não poder haver ali ninguém se manifestando, tanto que as cadeiras estavam vazias. Só que quando o Palmeiras avançou a final e os jogadores foram até a torcida, o que alguns torcedores fizeram, até por estarem movidos à emoção, pela emoção? Desceram. E quando o torcedor desce, o policial imediatamente já começa a desferir golpes ali com cacetetes, que é uma reação completamente desproporcional ao que estava acontecendo, porque o torcedor ele não estava sendo agressivo com ninguém, nem com o policial, nem com o jogador. O torcedor não estava resistindo a nada. Quer dizer, ele se aproximou ali do limite da arquibancada para comemorar com o jogador da sua equipe, e o policial, com a menor capacidade de inteligência, iria fazer a leitura daquilo e pensaria, bom, o setor aqui foi isolado, mas a gente teve aqui uma circunstância que, convenhamos, faz sentido que ele esteja aqui. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos ter um pouquinho mais de atenção. Se a coisa extrapolar, a gente age. Mas não foi dessa maneira que o policial se comportou. E aí, 3 dias depois, acontece um cenário exatamente igual, mas cujos efeitos foram o inverso. Porque um jogador do Bayern de Munique, logo após a classificação do time dele a uma fase posterior da Liga dos Campeões da Europa, foi até a torcida, pegou inclusive um megafone de um torcedor e começou a fazer a mediação entre os jogadores do time dele que estavam em campo comemorando a classificação e a torcida. E não só a gente não viu nenhuma atuação violenta da Polícia Militar, como isso seria impossível. E por quê? Porque a Polícia Militar não estava dentro do estádio. E por que a Polícia Militar não pode estar dentro do estádio? Porque a Polícia Militar é preparada para um certo tipo de situação que o estádio, na verdade, está muito aquém disso. Quer dizer, como é que você bota policiais armados para agir num cenário em que pessoas não estão armadas? Então, quer dizer, o tipo de policiamento tem que ser, o tipo de fiscalização tem que ser diferente. Quando você coloca, então, a PM para agir dessa maneira, ela vai agir como se fosse num conflito que pedisse aquele tipo de atuação. E aí a coisa vai descambar para a violência. Isso acontece dentro dos estádios. Isso aconteceu nas ruas de Curitiba ontem. Isso acontece nos becos das grandes cidades do país. Isso acontece nas vielas das comunidades carentes pelo Brasil afora. Então, a Polícia Militar ela vai ter um pouquinho mais de compaixão quando as pessoas com as quais ela está tratando ou concordam com ela, ou então estão num nível econômico um pouco mais acima. Esse cenário a gente teve nas manifestações de 15 de março e 12 de abril contra a presidente Dilma Rousseff e contra o Partido dos Trabalhadores. Então o que nós tivemos no dia 15 de março e 12 de abril? A gente teve manifestações dessa natureza, compostas em sua grande maioria por pessoas de classe média, e que tinham um pensamento condizente, por exemplo, com a Polícia de São Paulo. Porque a polícia, na verdade, é uma organização gerenciada pelo governador do estado. Se nós pegarmos, por exemplo, em São Paulo, a Polícia Militar de São Paulo é gerenciada por Geraldo Alckmin. Então o Alckmin, o que ele fez no dia 15 de março e 12 de abril, além dele ter aberto todas as catracas do metrô para a população ir protestar contra um partido que é rival ao dele, a recomendação para a Polícia Militar foi clara, né? Não ajam.
Não ajam porque a manifestação é pacífica. E tanto que a PM não agiu a ponto de boa parte ali dos manifestantes, classe média, terem feito selfies com a própria PM, o que foi das coisas mais bizarras que eu vi nesses últimos anos. E que foi um procedimento que a Polícia Militar de São Paulo, também ordenada por Geraldo Alckmin, não utilizou em 2013, 2 anos antes. Quer dizer, o que aconteceu há menos de 2 anos? Há menos de 2 anos a gente tinha muita gente nas ruas de todo o Brasil, principalmente de São Paulo, protestando contra ele, Geraldo Alckmin, contra o governo do estado, e aí a gente não teve, por exemplo, catraca aberta e nem violência da polícia. Então, percebam como aí também a política ela consegue manipular a polícia em seu favor, não em favor da sociedade. Porque numa sociedade democrática de direito, a polícia militar ela tem que estar a serviço da população, não a serviço do poder. Senão você vira um Estado tirano, vira um poder tirano. E é o que aconteceu ontem. Quer dizer, as cenas de barbárie que a gente viu nas ruas de Curitiba, repito, como vimos em outros momentos com outros trabalhadores e com pessoas da sociedade em geral, é um procedimento do poder despótico. Quer dizer, é o governante, no caso, né, o mandatário, ordenando que a violência seja usada para a manutenção do seu próprio poder, para a manutenção do seu próprio bem-estar. Quer dizer, é uma coisa que contraria com qualquer parâmetro do Estado Democrático de Direito. E ontem, assim como, repito, em outros momentos, a democracia não deu um passo atrás, deu vários passos atrás. Para finalizar, na verdade, enquanto a educação representa, de uma maneira geral, que eu vou usar a palavra aqui que vai sintetizar tudo aquilo que eu havia dito em relação àquilo que acontece dentro de uma sala de aula, por exemplo, e até fora dela, que o processo educacional transcende, ou pelo menos deveria fazer isso em relação aos muros da escola. Enquanto a educação preza pela inteligência, é justamente isso que falta à polícia militar. Então, num ambiente em que a razão, em que a inteligência são utilizadas em prol da melhor convivência entre as pessoas, não há violência. Eu, por exemplo, estou há quase um ano trabalhando na UFMT e já havia trabalhado 4 anos dentro da UNEMAT. E em nenhum desses 5 anos, em nenhum momento, não estou dizendo que nunca tenha acontecido, mas eu pelo menos não vi, nenhum tipo de excesso, nenhum tipo de violência, seja a violência verbal, no sentido da gritaria, seja a violência física, no sentido do espancamento. Então, o cenário que a gente tem dentro da educação é um cenário que privilegia a inteligência, e é justamente inteligência que falta à polícia militar. E quando falta inteligência, seja a polícia militar, seja qualquer outra pessoa, o único recurso que se tem é a violência. Então, é por isso que de maneira recorrente, o problema é a recorrência, é por isso que de maneira recorrente a polícia militar apela para a gritaria e principalmente para a agressão, seja com bala de borracha, seja com bombas de gás lacrimogênio, seja com cacetete, seja atentando contra a vida de alguém. Eu acho que a discussão está posta, é pertinente que a gente discuta cada vez mais como a polícia deve agir e se esse modo de que ela lança a mão hoje é condizente com aquilo que a gente espera, porque nesse conflito entre polícia e cidadãos, vocês podem ter certeza que, como normalmente a coisa vai descambar para a violência, a tendência é de que a gente perca. Então, vale a pena a gente tentar discutir para
para que outras pessoas, não só os professores, não se machuquem ainda mais. É isso.